Em 1983 foi lançado Scarface, dirigido por Brian De Palma, com roteiro de Oliver Stone e protagonizado pelo já popular Al Pacino. Considerado um clássico do cinema, provocou enorme repercussão na época, sendo censurado em vários países, tanto que para chegar ao nosso país foram necessários 8 cortes, para se ter ideia. Isso se deve aos temas que vão desde drogas, imigração cubana, violência gráfica e linguagem forte. Os seus 226 fucks proferidos durante todo o longa são bons exemplos disso. O filme ainda foi responsável por lançar a estrela Michelle Pfeiffer. O que muitos não sabem é que essa obra é um remake de um filme também polêmico, Scarface, A Vergonha de uma Nação, de 1932, dirigido por Howard Hawks. Se passa durante a Lei Seca nos Estados Unidos. Isso fez com que as pessoas vendessem bebidas alcoólicas ilegalmente, como o mafioso Al Capone, ou melhor, Scarface, seu apelido, personagem histórico que serviu de inspiração à ficção. Como telespectadores, é sempre divertido procurar easter eggs, perceber influências de outras obras e comparar obras parecidas. Então vamos fazer isso. Ao comparar as duas obras, é possível se ter um exemplo de um processo de continuidade intensificada, nomeado assim por David Bordwell, que propôs uma opção à evolução poética ao longo do século XX. Quando nos referimos à poética, falamos em um conjunto de princípios estilísticos e narrativos da construção de sentido da obra de arte e como vem codificada pelo espectador. Antes da continuidade intensificada, houve a continuidade clássica, construída durante as primeiras décadas do cinema. Com esses conceitos, Bordwell sugere que os princípios gerais que regem a cinematografia jamais se perdem. A poética do cinema possui 3 vertentes: temática, construção narrativa em larga escala e prática estilística. Essas vertentes passariam então por constantes intensificações, com premissas do cinema clássico ainda existindo. A partir de 1960, diretores buscam estabelecer novos recursos narrativos e estilísticos, de modo a hipersensibilizar o espectador de uma nova maneira a uma experiência fílmica mais intensa e visceral. Ou seja, a continuidade intensificada é a continuidade clássica elevada ao nível de maior ênfase. Como os nossos filmes se encaixam nessas vertentes, veremos. A temática trataria de representações realistas do sexo e da violência. Na cena final do remake, vemos tudo isso. Gina seminua e pedindo para que o irmão faça sexo com ela. Incesto é um tema bem polêmico. Até ser metralhada enquanto queria matar o irmão. E Montana mata muita gente com quantidade relevante de sangue. Embora o original tenha cenas parecidas, é menos forte. Cheska desiste matar Tony, que não mata ninguém. Outro segmento presente em ambos é o segmento da morte do ex-chefe, Lovo e Frank. Protagonistas mais falhos, solitários, inseguros ou moralmente ambíguos, resultando em personagens mais complexos e psicologicamente mais desenvolvidos. Montana não mata crianças, o que mostra alguma moralidade em toda sua loucura. Além disso, a camaradagem com o amigo Manny é mais desenvolvida. No original, Guino é mais frio e se parece mais como um comparsa. Na cena da banheira, Tony termina solitário, de uma forma que não existe no primeiro. Tudo isso dá mais camadas ao protagonismo do remake. Tendência ao ilusionismo, citações a filmes anteriores de forma crítica ou reverente. Como mostrado depois do tiroteio final, o filme foi dedicado a Howard Hawks, diretor do original, e Ben Hecht, roteirista do original. Atenção ao realismo nos detalhes e na acuidade histórica das representações visuais e sonoras. Aqui uma curiosidade. A fim de aumentar a gravidade do tiroteio, De Palma e os coordenadores de efeitos especiais criaram um mecanismo para sincronizar a arma de fogo com o franco-atirador na câmera do filme, para mostrar o enorme flash saindo dos canos no tiroteio final. Construção narrativa em larga escala. Divisão menos clara da narrativa em 3 atos, com relações causais ambíguas entre os eventos que compõem a trama. Introdução de subtramas ou tramas paralelas em maior número. A trama envolvendo os chefes ou comparsas de Montana não existe no original, mas é relevante no remake. Outro ponto interessante envolve a polícia, que no primeiro são honestos e no segundo são corruptos. Uso de mais de um protagonista. Fragmentação cronológica e espacial das tramas. Enquanto o de 1932 se passa apenas em Chicago, o de 1983 se passa na maior parte por Miami, mas também em Nova York e Bolívia. Prática e estilística.
textura visual e sonora, como por exemplo, composição fotográfica dos planos montagem, iluminação, figurinos, cenários, locações da filmagem e música. Novamente, vamos pegar um segmento presente em ambos. A morte do ex-chefe, louvo Frank. No segundo, há um abuso de cores quentes. Já a iluminação do primeiro, por ser preto e branco, tem maior protagonismo. No início da cena do segundo filme, a câmera vai se movendo lentamente por todo o espaço. E na morte do Frank, temos um contre-plongé no personagem Manny. Já no primeiro filme, temos algo mais simples. Basicamente, cortes alternando entre os personagens. No filme de 1932, os personagens usam terno preto ou lustrado, um visual bem característico de mafiosos. No de 1983, se usa roupas mais coloridas e abertas. O cenário do segundo é bem mais luxuoso e maior, contendo vários objetos cênicos, até um carro. O do primeiro tem mais cara de escritório, um ambiente mais sóbrio, como se realmente fossem empresários. O segundo possui uma música para criar tensão durante os primeiros minutos, mas que some ao tocar do telefone. No primeiro, não há nenhuma música. O público de hoje pode achar que Scarface, de 1932, é um filme qualquer, monótono. Isso já começa por ser preto e branco. É importante entender que, na época de seu lançamento, foi um filme considerado até violento. O tempo modifica os filmes, tanto que o remake pode não impactar ninguém hoje, porque já temos no cinema coisas muito mais sanguinárias e chocantes. É a intensificação. O público se acostuma e os criadores, como foi dito, buscam hiperestimuladores. Dois fatos reverberam na sua produção: censura e tecnologia. A censura. Para se ter noção, ele foi filmado em 1930, mas demorou 2 anos até ser aprovado. O Código Reis não permitia nudez, tráfico de drogas, perversão sexual e etc., o que tem a rodo no seu remake. A tecnologia. Brian De Palma tinha em suas mãos muito mais recursos, entre eles lentes fotográficas, câmeras, zoom, edição, captura de som e etc. Tudo isso dá possibilidades maiores dos criadores de contar o que quer, da forma que quiser. Para exemplificar isso, voltamos à cena final. Enquanto no primeiro, a morte de Tony vem através da polícia, vilão versus heróis, no segundo é morto por outros bandidos, vilões versus anti-herói. Daqui a alguns anos, veremos uma nova versão de Scarface, dirigido agora por Lucas Guadagnino e roteirizado pelos irmãos Coen. Novamente teremos a oportunidade de fazer esse exercício de comparação, agora com 3 filmes.